Olá, bom dia. Primeiro quero agradecer a presença de todos vocês, todas e todos. Estamos aqui pelo edital, né, da Lei Paulo Gustavo. Então, queremos agradecer a realização desse evento graças à Fundação José Augusto, à Secretaria Estadual da Cultura, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e o Governo Federal. Aqui faz parte da comunidade Pong, né? Foi um evento que a gente colocou no edital e fomos contemplados. Vamos agora ter a oficina com o Saulo Daniel, que muito fera aí na parte de artes, pessoal. Então, aproveitem para perguntar bastante, explorar bastante o conhecimento do Saulo. Então, vamos começar agora a oficina de arte em estilo de estilogravura para jogos digitais com software livre. Aproveitem. Bom dia, pessoal. Sim, vamos iniciar aqui na oficina, como o Kleber disse, de arte em estilo de estilogravuras para jogos digitais, com software livre. Essa oficina é produzida como contrapartida também para o projeto de Last Troféu, né, que é outro troféu, que foi contemplado pela categoria 1.11 de apoio do projeto de jogos eletrônicos, do edital de seleção de projetos audiovisuais da Lei Paulo Gustavo, número 01 de 2023, do fomento de ações culturais para audiovisual, Lei Paulo Gustavo do Rio Grande do Norte. Aí que eu sou. Sou Saulo Daniel Ferreira Pontes, eu sou natural aqui de Natal, graduado em Engenharia de Computação, artista 2D, 3D, ilustrador, quadrinista, estilogravurista e artista técnico. Eu sou um dos membros fundadores do Pong.Guide Games, e estudo e trabalho sobre produção de jogos há mais de 10 anos, e já colaborei com diversos projetos, tanto comerciais e não comerciais. Então, vamos falar um pouco aqui sobre as técnicas de estilogravura, né? E de gravuras que existem originalmente. A gravura é toda imagem obtida a partir de uma impressão de uma matriz, que pode ser feita a partir de litografia, que seria uma matriz em pedra calcária, que ela é uma pedra que é corroída com um tipo de ácido para gerar a figura, a partir de uma máscara com um tipo de óleo. Aí, calcografia é uma matriz em metal, que também é uma matriz que pode ser corroída com um tipo de ácido, então a partir de gravações em ranhuras também, ou esculpido. A litografia, que é matriz em material emborrachado. A lineografia, quer dizer, que é um tipo de gravura também, que é feita a partir de materiais sintéticos. A serigrafia, que é a matriz utilizada é o tecido. E a estilogravura, que a matriz tradicionalmente a madeira. A princípio aqui, né, como podem ver, temos alguns exemplos de imagens aqui como são feitas. A primeira aqui, né, é um exemplo de litografia, onde temos um carimbo aqui feito com uma pedra calcária. A próxima aqui, na direita, ainda em cima, temos aqui uma matriz também de lineogravura. Aqui embaixo, na esquerda, aqui, quando tem essas mãos, é uma matriz em metal. E aqui na outra direita é a parte de serigrafia, onde temos a matriz que vai ser feita em cima do tecido. Então, a origem das gravuras remetem no começo na China, onde foram feitos vários pergaminhos utilizando esse tipo de impressão, onde elas eram utilizadas como matriz também de madeira, ou então com moldes de cerâmica ou barro. Aí, posteriormente, na Europa, né, ela foi importada a partir da zona comercial, que foi criada com as explorações europeias, e com isso ele começou a se desenvolver essas técnicas mais tradicionais de madeira, que eram utilizadas nos livros, principalmente nos livros religiosos. Aqui temos um exemplo aqui da Bíblia dos Pobres, que foi uma das primeiras Bíblias que foi feita utilizando essa técnica,
o que possibilitou que as pessoas mais carentes, né, que não tinham conhecimento de leitura, conseguissem compreender um pouco mais sobre a mitologia cristã e como que ela era aplicada no contexto medieval europeu. Posteriormente, né, com o avanço das técnicas, foi criada outros tipos de matrizes e tipos de reproduções, o que gerou a Bíblia também de Gutenberg, e também tem outros livros que utilizavam filogravuras além das impressões e com os tipos móveis. Aí alguns artistas mais contemporâneos, né, começaram a utilizar essas técnicas também. Por exemplo, aqui temos algumas gravuras do Paul Gauguin, de 1990, que é um pintor francês do pós-impressionismo. Posteriormente também, né, temos também um exemplo aqui do grito, que também, além de ser feito em vários outros tipos de técnica, também teve uma cópia feita em xilogravura, o grito foi feito por Edvard Munch em 1985, que é um pintor norueguês e um dos precursores do impressionismo e expressionismo. Aqui temos mais alguns exemplos de Oswald Godin, que também foi o mesmo produtor do grito, onde ele começou a fazer alguns testes utilizando gravura já com técnicas negativas, né? Onde o que você vê é a parte que foi removida da matriz e deixa essa parte branca exposta. Com esse avanço, né, dessas técnicas, ela também foi muito difundida em jornais, panfletos e livros de cordéis, por causa que é uma técnica barata de reprodução e que é de fácil replicabilidade também. Por exemplo, aqui temos um dos primeiros jornais aqui no Brasil, né, do Moçaroense, que foi edição de 1933. Aqui mais alguns exemplos da época, né, da reprodução das figuras de jornais. Mas só que seguido já foi de um romance do História de Antônio Silva. O Chaga Batista, que surge pela primeira vez no xilogravura aqui na literatura do Cortella. Aí, aqui temos alguns históricos também que foram utilizados em documentos oficiais e outros tipos de impressos da indústria. Principalmente surgiu no Recife um polo industrial de produção de serigrafia, que foi bastante importante para a reprodução de diversos laboratórios aqui no Brasil. Aí temos aqui também, né, um outro exemplo é que os artistas, né, com essa replicabilidade fácil, eles começaram a pegar obras já conhecidas e fazer uma versão em xilogravura para divulgação em cordéis. Por exemplo, aqui uma arte de João Pereira Silva, né, que está replicando uma arte sacra europeia. Aí com isso, né, com o advento da televisão e dos filmes e novelas também, o pessoal começou a replicar as notícias que eram referentes a esses tipos de programações, só que utilizando as bases das imagens originais que eram coletadas pelas cópias de fotos, ou então o pessoal utilizando a referência própria da imagem do artista da novela, ou no filme. Ou mesmo aqui aconteceu, só que é o seguinte, já existia um folheto ilustrado que utilizava um tipo de gravação específico que, novamente, também foi reproduzido para outra técnica de xilogravura para facilitar sua reprodução, já que a técnica de zicogravura, que é uma gravura em metal também, é o mais complexa de ser executada. Continuando aqui, né, os artistas se copiando um ao outro para fazer suas próprias versões dos cordéis. Por exemplo, aqui a gente tem aqui um panfleto de uma imagem original, né, que era de uma capa de um filme. O outro artista copiou essa capa, só que o terceiro artista já pegou e copiou o artista que copiou a capa. Aí ele fez um erro que inverteu a figura quando foi fazer a impressão. Aqui também mais algumas figuras de gravuras do livro Vida Sacra, que é gravado pelo Mestre Zonza, Inocente Medeiros Costa, de 1965. Aí temos aqui também alguns exemplos aqui da região, né, Nordeste, que é o Abrão Batista, que ele é do lado do Ceará, que ele tem um estilo assim bem mais diferente, que ele utiliza na xilogravura texturas rachuradas, né, que dão esses tons assim mais carregados.
e com mais detalhes em relação ao outros tipos de estilos que o pessoal geralmente usa. Aqui também temos um outro artista bastante conhecido, que é o J. Borges, que ele já utiliza uma técnica mais simplificada, né, que se assemelha um pouco mais para o cartoon, só que é um pouco planificada, que lembra até algumas figuras egípcias, algumas vezes, né, que mostram os torsos e os membros de forma um pouco incoerente anatomicamente, mas ainda fica muito bonito. Aí também temos aqui outro exemplo do mestre Dila, de Pernambuco também. E pode ver que agora o estilo dele é um pouco mais limpo, né? Ele não carrega tanto com detalhes como os artistas anteriores. Aí outro exemplo aqui também temos o José Costa Leite, também é um outro artista bastante influente nessa área. Com o qual também ele utiliza as figuras mais simplificadas também para reproduzir os personagens, e também o cenário ele gosta de deixar bem chapado assim, sem muita poluição visual. Tem aqui também o Marcelo Soares, que também é outro que gosta de fazer umas figuras um pouco mais planificadas, E agora aqui no Rio Grande do Norte temos alguns exemplos, né? Que é o Givan Lopes, que gosta também de fazer essas figuras um pouco mais abstratas assim. E também tem o Eric Lima, que foi o meu professor também na oficina de estilogravura aqui, né, na oficina José Augusto, na Fundação José Augusto, no ano passado, no começo desse ano. Ele também reproduz, geralmente, várias figuras relativas à cultura local e também à parte de consciência negra, que ele gosta bastante dessa temática. Aí temos aqui também um exemplo mais complexo, que é do Gilvan Samico, que é do Pernambuco, cujo qual ele, além de utilizar só o preto e o branco, né, para a composição das suas gravuras, ele também utiliza geralmente outras cores também, para já gerar alguns destaques diferentes também na matriz. Além de gostar de fazer um traço bem mais refinado assim, e mais delicado para suas obras. Sim, aqui temos algumas ferramentas que são utilizadas para a produção de estilogravura tradicional, né? Que são as goivas, que são um tipo de cinzéis ou formões que são utilizados para fazer a gravação na madeira e remover o substrato, né, do que está sendo gravado. Aí tem o rolo de borracha, que vai ser um rolo que vai ser utilizado junto com as tintas tipográficas para espalhar na matriz ou a tinta e depois fazer ela como se fosse um carimbo, para posteriormente ser reproduzido. Aí temos aqui, né, alguns exemplos de matérias-primas que podem ser utilizadas para fazer a matriz da estilogravura. Como temos as madeiras aqui, que são a iburana, o louro vermelho, o cedro rosa, entre outros, só que esses aqui são mais recomendados porque eles têm uma arquitetura da fibra que é um pouco mais simples de trabalhar em relação a outras madeiras. Aí, para tratar essas madeiras, né, a gente utiliza também lixas, para deixá-las mais uniformes na superfície. E outras técnicas que a gente pode utilizar também seriam técnicas utilizando matrizes sintéticas como o lineóleo e o neolite, cujo qual a gente pode utilizar também para fazer esse tipo de gravação e é um pouco mais acessível hoje em dia do que as madeiras dessas árvores que atualmente estão em extinção. Aí os papéis para fazer a reprodução, né, da gravura, e a placa de vidro a gente utiliza para passar a tinta junto com fazer a carga ser produzida. Temos também aqui a prensa que a gente pode utilizar para fazer a força necessária para a tinta sair da matriz e ir para o substrato, que seria o papel, ou a camisa, ou o tecido, alguma coisa do tipo. E o varal que a gente utiliza também para pendurar a obra depois que está feita, né, para secar, pois essa tinta é uma tinta pouco oleosa, que demora para secar e é bem difícil de se remover depois, caso você tenha um acidente em relação às figuras, né? Se uma bater na outra, assim, vai ser muito difícil recuperar. Aí um espaço de produção, né? Geralmente é bom ter bem separado como uma mesa, né? Limpa e espaçosa, para onde você vai conseguir colocar todos os materiais corretamente para não ter nenhum problema na produção. Aqui é um pouco do processo, né? Em relação aqui, eu tenho umas fotos que eu tirei, né, na época da oficina, onde eu estou fazendo a gravação aqui numa matriz de madeira.
Aí depois aqui um outro exemplo aqui, como ficou o resultado, né, dessa gravação, usando as goivas e também a referência da imagem lá em cima. Isso aqui já é um outro exemplo do processo de como está sendo feita a pintura da matriz para fazer a gravação nas páginas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi um exemplo da exposição, eu vou pegar aqui então, o exemplo do vídeo para mostrar para vocês. Pronto, aqui não, tem uma matriz que eu já tinha feito a gravação, né? Vou colocar a tinta no vidro, passar no rolo e depois passo a cunha dela para fazer a carga. Pronto, ali eu posicionei no local, né? Vai ser adicionada a folha para não ficar desalinhado. Pronto, depois de botar a folha, né? Eu adicionei uma camada de jornal para fazer uma pressão junto com as tábuas na prensa, de forma que a folha não se desalinhe quando ela for feita a força excessiva. Pronto, depois de ter exercido a pressão em cima da matriz e com a folha, eu removi, né, a tábua e vou fazer a remoção da gravura que foi passada para o papel. Provavelmente quando eu fiz isso aí, eu verifiquei que tinha alguma pequena falha, então peguei esse instrumento chamado bearing para fazer mais um pouco de pressão para sair de forma mais uniforme a parte que não tinha pegado corretamente a tinta. Saiu do canto aqui, deixa eu ajeitar ele. Pronto, aqui eu acho que eu levei normalmente para a prensa, né? Que ainda tem ficado fraco. Então, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Pronto, agora provavelmente eu vou remover completamente a figura. Aí isso é o resultado, né? Fica bastante bonito. O resto aqui do vídeo é o mesmo processo, essa repetição. Deixa eu passar aqui agora de volta para o slide. Pronto, aqui, né? Tem a mesa de trabalho, a parte da matriz. Aí isso aqui foi da exposição que a gente fez da oficina de estilogravura da função de José Augusto, do encerramento do curso. Aí essa aqui é uma estilogravura que eu fiz em homenagem à minha mãe. Aí eu vou contar um pouco mais sobre a oficina Rossini Pérez de gravura, né? Como é que foi a experiência que tivemos lá na época. A princípio, né, acabamos participando de vários eventos que os alunos, junto com o professor Eric Lima, acabou colaborando para a produção, que foram algumas mostras das artes produzidas pelos alunos da oficina, que ficaram bastante bonitas. Deixa eu passar aqui mais. Sim, aí temos também a mostra das mulheres da RN também, que teve uma repercussão bastante boa aqui no Rio Grande do Norte, que trouxe bastante visibilidade para a Fundação José Augusto, também para a oficina de gravura. E, posteriormente, a Odisseia Gráfica, que foi a amostra que foi utilizada para a formatura dos alunos. Aí, na primeira mostra que tivemos aqui, né, algumas 2 peças que cada aluno fez para expor. Aí, a primeira peça que eu fiz aqui foi uma que é em homenagem à cultura negra, e a outra foi em homenagem a uma molanguista famosa aqui na região,
Deixa eu me lembrar, é o João Viana, o nome dele. Aí essas estilogravuras, elas acabaram posteriormente sendo parte também de um pequeno cordel, que conta um pouco dessas histórias sobre o pessoal daqui de... Como é que diz? O pessoal mais antigo aqui que fomenta cultura na RN, né? Pronto, aqui um pouco sobre como é que foi na apresentação da primeira mostra. Aí aqui é a turma na formatura da oficina. Pronto, aqui é um pouco mais de perto, né? Aquelas estilogravuras que foram feitas para a primeira mostra, que podemos ver aqui como é que fica, né? A reprodução, geralmente, quando a gente faz a figura, né? A gente tem que pensar nela que ela vai ser invertida, né? O resto final. Então, vocês podem observar aqui que na matriz do João Viana, né? A legenda que eu botei nela está ao contrário. Aí aqui mais alguns exemplos, né, de estilogravuras que já foi para um outro projeto que foi do infantil, a Lebre Tartaruga, tempos modernos. Esse aqui também é um pouco mais do processo de produção da estilogravura da mostra das mulheres do RN, no qual eu fiz a homenagem à Ilustra Lua, a Luiz de Souza. E agora esse aqui foi um dos últimos trabalhos também que foi apresentado durante a formatura dos alunos da oficina, que foi uma estilogravura que eu fiz, um teste de cores com ela, que foi e referente também à parte ambiental, que foram os corais, que estão em extinção atualmente, por causa do aquecimento das águas do oceano. Então é o seguinte, como que podemos utilizar esse tipo de estilo para reproduzir com ferramentas digitais? Então, como essas características podem ser reproduzidas? A princípio aqui, podemos utilizar algumas técnicas que mostrem alguns adereços, né, de como que esse tipo de técnica adorna as ilustrações originalmente nos cordéis, ou então nos antigos livros que eram publicados na Europa. Então, a princípio, aqui temos um exemplo onde eu fiz alguns adornos utilizando um pincel um pincel digital com um brush um pouco texturizado para deixar um pouco falho o contorno. E também adicionei algumas partes aqui em relação a algumas texturas que tentam replicar um pouco o vínculo que é causado quando você utiliza uma goiva, e também algumas texturas na madeira. Aqui mais alguns exemplos, né, dos personagens. É bom que o personagem que é reproduzido nessa parte, utilizando esse tipo de técnica, você tem um traço bem grosso, para remeter realmente como fica na madeira ou em outro tipo de superfície, né, que você está utilizando como substrato para fazer a matriz. Porque geralmente você não tem muita precisão, né, nesse tipo de substrato, por causa do que ele possui alguns tipos de imperfeições que impedem que você consiga um traço muito preciso. Aqui outro exemplo, né? Já que eu fiz esses personagens separados, né? Então posso, como estou no meio digital, fazer umas composições com ele. E é importante que, quando você coloque vários personagens juntos, você crie também uma divisão entre eles, já que você está trabalhando com um tom que é só preto e branco, e se você não criar esse tipo de divisão, você vai misturar muito as figuras e não vai ser fácil reconhecimento. Aqui alguns outros exemplos que eu fiz também, né? Esse que é um cangaceiro montado no dinossauro, aquele capitão do mata que pegou um capeta na garrafa. Aqui outros exemplos também em relação a uma paisagem com alguns animais pré-históricos. E também uma cangaceira interagindo com o pterodáctilo, assim como se a pré-história estivesse misturando com o Nordeste para fazer uma referência aos fósseis que são encontrados aqui na região. Pronto, aí onde é que entra o software livre nisso tudo, né? Eu recomendo para ser utilizado o Krita, que é um software livre que se assemelha bastante às funções que o Photoshop tem, mas ele é mais voltado para a parte de ilustração. O objetivo de hoje aqui também, além de mostrar essa parte, né, da filogravura, é a gente tentar fazer uma demonstração aqui com algumas sugestões que vocês possam dar para a gente reproduzir uma figura nova. Né? Pronto, então vamos aqui para o Krita para a gente fazer isso.
Pronto, a princípio aqui, né, temos um software padrão aqui de gráfico, né? Quando você abre aquele, tem aqui os menus iniciais na parte de cima. Aí eu vou criar aqui um novo arquivo. Aí ele vai passar aqui, né, a parte de configurações gerais de resolução, tamanhos, pré-definições. Vou colocar aqui um A4. Pronto, ele abrindo aqui, ele vai abrir a tela de pintura, né, já no tamanho A4 que eu defini. Ele vai ter aqui também umas ferramentas aqui interessantes, que seriam os pincéis. Eu vou puxar esse menu para cá para cima, para ficar mais fácil de trabalhar com ele. E também aqui tem a roda de cores, eu gosto de botar ela aqui mais embaixo também, para ficar mais simples de acessar. Porque aqui em cima a gente vai ter algumas configurações da ferramenta e as camadas de layers que a gente vai utilizar. Aí assim que você abre o arquivo, né? É bom salvar ele aqui para não perder. Então, salva como. Pronto, agora que ele está salvo aqui, pergunta o seguinte: você tem alguma sugestão de figura que querem que eu reproduza aqui para demonstrar a técnica? Vai, diga aí, Ricardão. Você sabe o motoqueiro fantasma? Você vai fazer o cangaceiro fantasma. Ah, tá certo, então. Pronto, bora ver aqui. A princípio, então, a gente pega essa ideia, né? Vai reproduzir aqui um rascunho básico para ter a marcação do espaço dele. Vou pegar aqui um pincel qualquer aqui de lápis. Pronto, vou aumentar aqui. Eu vou primeiro fazer umas thumbnails, que seriam pequenas miniaturas do como seria essa figura, para depois a gente ver qual fica mais legal aqui. Pronto, a princípio aqui eu vou fazer uma pequena borda aqui para a gente ter uma definição. Do outro lado também, vou fazer dois. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade, criar uma nova camada. Dá um zoom aqui. Pronto, então para esse mesmo aqui vai ser o... Vamos ver aqui como é que ele fez. É um cangaceiro fantasma, seria um bicho com a cabeça de fogo, que é uma caveira. Só que deixa eu ver aqui, o cangaceiro tem que ter aquele chapéu de cangaceiro. Aí o clássico dele geralmente o motoqueiro fantasma usa moto, só que ele é o cangaceiro tem que usar um cavalo. Vou ver aqui. Vou fazer um teste aqui, seu cavalo, que eu faço com o cavalo, vou ver como é que fica. Aí eu vou fazer a parte aqui, né? Como se fosse o vestimento dele. Aí, o corpo aqui, deixa eu ver. Quando tem que ficar muito grande, que eu vou diminuir. Eu diminui para conseguir adicionar a perna aqui, como se ele estivesse em cima da pedra. Aí, o braço dele que eu vou botar como se ele estivesse segurando uma peixeira. Né? É um clássico também que ele pode estar pegando aqui, seria uma botilha, assim, um negócio mágico que foi o que transformou ele no cangaceiro fantasma. Então, tipo um pote aqui que ele segura que sai fogo, alguma coisa assim. Pronto,
Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para colocar um fogo aqui. Eu acho que o fogo dele tem que ser no olho aqui. Tem o centro da fivela aqui, a parte do. Os cangueiros também tem umas botijas aqui, né? Umas botas bem focadas. Pronto, esse aqui seria a primeira, a thumbnail, né? Que é o rascunho inicial do personagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra aqui com um cavalo para ter no teste. Pronto, aqui agora tem umas duas figuras, né? Que é ele na posição assim mais completa, né? Mostrando o personagem todo, e ele aqui agora em cima do cavalo, mostrando só um pedaço da figura. Vou tentar, a princípio, fazer esse primeiro aqui, aí depois, dando tempo, passo aqui também para a segunda. Pronto, agora, né? Depois que o rascunho está pronto, que eu diminui a opacidade, então vou procurar aqui um pincel que remeta um pouco as texturas que a gente vê naquelas gravuras que são feitas com matriz de madeira. Né? Então vou procurar aqui um pincel que tem esse tipo de imperfeição. Pronto, aqui, ó. Pode observar, né, que esse aqui ele tem um pouco de textura aqui que deixa um pouco não uniforme no traço. Né? Então vou usar ele aqui como base.
Pronto, aqui não, eu fiz a cabeça com os olhos pegando fogo. É o chapéu clássico aqui dos cangaceiros. E agora eu vou contar aqui o resto da vestimenta dele. Eu vou provavelmente colocar um coldre de balas aqui. E talvez alguns acessórios, talvez uma cabaça, alguma coisa do tipo. Pronto, eu desenhei aqui, né, a parte da cabaça, o coldre, um braço dele que é com osso também, né, que nem o resto do corpo, e a peixeira. Só que eu acho que agora, né, como ele também tem fogo, eu acho que eu vou botar um fogo aqui também na faca. Então eu posso botar uns efeitos aqui do lado. Agora eu vou fazer essa parte que é a parte que ele está segurando a botija. E aqui dá, né? Vamos ver que ela está emitindo tipo, algum tipo de energia, assim. Eu vou colocar uns tracinhos aqui também, sem ela.
Pronto, acabei também de adicionar aqui as botas e o resto da calça dele. Agora eu vou fazer aqui uma textura aqui da pedra para onde ele está fixado com o solo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tava montar aqui na pedra, ficou muito estranho aqui junto com o pé, então é bom deixar uma separaçãozinha aqui, ó, entre o traço para mostrar que foi tipo um corte que foi feito na matriz para dar um destaque da figura. Pronto, com isso temos o primeiro feito aqui, só que a gente pode incrementar um pouco mais aqui a arte, colocando algum tipo de moldura, com alguma textura assim específica para destacar ela, ou colocando alguns efeitos aqui no plano fundo também. Deixa eu adicionar aqui uma borda aqui para ela. Vou criar uma nova camada aqui, só para não misturar com o anterior. Vou aumentar aqui o pincel um pouco mais. Ver se consigo usar a ferramentalinha aqui só para não ter. Deu certo. Dá para começar com base nela aqui para adicionar os efeitos depois. Pronto, com isso a gente tem essa moldura preta aqui, né? Como se fosse a delimitação da matriz. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode debastar esse preto para colocar algumas ranhuras, como se fosse algum efeito também feito numa goiva, ou então algum efeito da própria madeira. Vou tentar fazer os dois exemplos aqui, eu vou duplicar a principal camada para deixar salvo aqui para depois. Então, cadê aqui? Duplicar a camada. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de borracha e fazer aqui os efeitos em cima dela. Pronto, aqui também eu posso debaixar um pouco mais também a borda para tirar essa rigidez que ficou aqui, né? Para ficar mais não uniforme. Pronto, com isso aí temos a figura aqui. Pronto, eu posso desabilitar aqui a camada de rascunho para ver como é que ficou.
Essa mesma personagem aqui, né? A gente pode usar algumas técnicas também para dar um pouco mais de destaque, né? Tipo, a gente pode adicionar também algumas partes mais escuras aqui na roupa dela para fazer isso. Então, eu vou criar uma camada aqui também. Só para a gente ter um pouco mais de destaque aqui no personagem. Acho que a princípio aqui que dá para destacar melhor que é o podre, né? Que ele tá muito claro aqui, não dá para ver dele o que ele é. Então, escureça aqui mais. Outro item que também eu acho que dá para a gente fazer essa alteração aqui é a relação aqui do golo dele, né? Que a gente pode escurecer aqui também. E a botija aqui. A gente pode colocar também um tom mais escuro nela. Mas é bom também deixar os dedos aqui, mano, um pouco separados da cor para não dificultar depois, posteriormente a leitura da imagem. Aí temos aqui também o cabo da faca. E eu acho que a gente pode mexer também na bota aqui, colocar mais um tom escuro nela. Pronto, agora pode ver que deu um destaque melhor, né, em relação ele sem esse contraste com contraste. Esse tipo de contraste também aqui é muito utilizado nas estilogravuras, então é bastante interessante também ser replicado na técnica digital. Aí com isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a outro estilo de borda, né, que seria uma borda um pouco mais trabalhada, como se fossem uns arabescos ou alguma coisa parecida. Eu vou habilitar aqui a borda que eu fiz anteriormente e mexer aqui nessa nova. Nesses exemplos aqui eu estou adicionando alguns volumes e algumas figuras internas no contorno para dar esse destaque. Então é o seguinte, eu vou preencher essa parte aqui e replicar também para o outro lado. Eu estava procurando aqui o comando de girar, mas parece não mesmo. Só flipar assim, né? Já resolve.
Então, mescla aqui agora esse corte que eu fiz com o de baixo. E agora duplica a camada aqui para continuar a moldura. Pronto, aí temos aqui o segundo tipo de moldura. Mas no jogo digital também, né? Podemos utilizar o personagem sem essa moldura aqui, apenas a figura mesmo do personagem para algum cutscene e também como sprite que se mova. Né? Por exemplo, aqui, já que a gente fez um cangaceiro, eu vou tentar fazer um pequeno sprite aqui desse personagem também, como estilo gravura. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, eu vou. Pronto, a gente fez ele aqui, né? Ele é um personagem chibi que tem aproximadamente 2 cabeças e meia, né, de tamanho. E geralmente é utilizado para um jogo de plataforma básico. Né? Então, vamos ver que se eu faço aqui uma cena dele atacando como seria a espada de fogo dele, né? Esqueci de botar o efeito da espada. Que é a peixeira.
Pronto, junto com ele aqui eu vou colocar um inimigo qualquer, só para ter um exemplo. Então seria, tem um impacto aqui, é um bicho aqui, que fosse tipo um cacto. Chique. Por enquanto, essa demonstração aqui, a gente pode finalizar. Tem espaço agora para perguntas e também alguns exemplos aí, se quiserem fazer algum comentário também. Para dar a impressão do movimento, é só colocar em loop esses dois, as duas imagens que você desenhou, pequenas. A princípio, sim, só que é bom colocar mais alguns frames, né? Porque continuação, um movimento mais prolongado, né? A gente faz esse movimento nesses softwares. Assim, tem como fazer também. Tem um esquema aqui dele que ele utiliza a camada de animação. Deixa eu procurar cantar. Configurações. É a timeline, deixa eu ver quando é que ele tá. Toda vez esqueço daqui de volta. Janela. Pronto, vou fazer o seguinte, eu não estou achando onde está especificamente a janela, vou colocar aqui no layout de animação, aí ele aparece aqui. Pronto, com o layout de animação habilitado, né, ele vai mostrar aqui essa timeline com as camadas que eu fiz. Eu posso criar também uns frames aqui, né, deixa eu ver se consigo no teste. Deixa eu achar que está aqui a seleção, que ele trocou de canto, vou colocar peguei esse primeiro aqui, onde é que ele está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada aqui para usar ela na animação. Nova camada. Aí eu vou pegar esse daqui. Vou mover para cá. Deixa eu ver quando ele foi parar. Parece que eu não vou. Você tem que selecionar o terceiro aí e copiar. Não, eu tinha feito isso, só que eu acho que não pegou a câmera certa. Bora de novo aqui. Agora eu movo aqui ele. Vem para cá. Agora eu pego aqui a outra camada. Aí eu vou adicionar agora um novo frame aqui.
aquela aqui em cima. Dois. Esse quadro-chave. Esse daqui eu vou puxar para cá. Virar a quadro-chave. Esse. Então, pronto, melhorou. Esse display aqui, ó. Ah, só que aí ele não tá no loop aqui. Acho que eu tenho um canto aqui que eu travo o loop dele para não ficar saindo. Mas dá para entender aqui. Basicamente eu fico passando de frame para frente aqui, ó. Mais alguma dúvida? Pronto, se não tiver mais pergunta, é isso. Né? No final da apresentação, a demonstração que ficou correta. Deixa eu voltar aqui para o modo clássico aqui de desenho para finalizar. Pronto, por enquanto é isso. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Uma lembrancinha, sal. Tá certo. Tirar aqui uma foto. Bora. Bom dia. Tirar do meu. Valeu, pessoal. Certo. Não tem aplicativo. Tira também errado. Aí eu mando pra tu. Pronto. Peraí. Foi. Certo. Pessoal, agora a gente tem a mostra de jogos lá fora, tem board games, tem um intervalinho de realidade virtual, e a gente vai dar um intervalinho, né, que a gente precisa comer. Mais de 1 hora tem a palestra com o Felipe da Oca, né, a Oca Games, que vem falar um pouquinho do post-mortem do jogo Árida. Então, é bem importante. O jogo já ganhou vários prêmios e recomendo que vocês participem. Obrigado por esse momento. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa eu ajeitar aqui as perguntas.